Sou Manuel Monteiro, sou promotor da Infância e Juventude aqui de Taubaté. Trabalho tanto na área de adolescentes em conflito com a lei, adolescentes infratores, quanto na área de criança e adolescente em situação de risco, né? E atuamos especialmente na vara da Infância e Juventude. O Ministério Público funciona em qualquer área de políticas públicas como indutor de políticas públicas, né? Eu acho que esse é o papel primordial do Ministério Público. A definição da melhor política pública é do administrador público, daquele que está à frente dos poderes que lidam diretamente com a implementação das políticas públicas. Mas o Ministério Público tem o poder de induzir, porque conhece, às vezes, mais de perto as demandas que devem ser supridas e, com isso, pode estabelecer um contato a nível institucional com o poder público para que, então, seja aquela demanda atendida, especialmente se ela for repetitiva. Então, o papel primordial é ser esse indutor, identificando uma necessidade, levar ao conhecimento do poder público essa necessidade e, com ela, tentar fazer, suprir essa necessidade. O Ministério Público tem à disposição instrumentos administrativos internos, não é? Onde pode tutelar direitos e interesses individuais indisponíveis, então pode fazer com que a Prefeitura, ou o Estado, ou a União, de fato, atenda aquela demanda, isso através de uma negociação, ou às vezes de recomendações mais impositivas, ou, em último caso, acessar o Judiciário para que, então, aquela pessoa tenha seu direito tutelado pelo Poder Judiciário, levar a pretensão e deixar o Judiciário decidir. Na visão do senhor, aqui em Taubaté, o que poderia ser feito para facilitar a vida das crianças e adolescentes com deficiência? Na minha opinião, a primeira providência, que eu não sei se já foi tomada, é estabelecer um retrato fidedigno do público-alvo. Toda política pública ela tem que partir de um retrato da situação. E se você tem um problema público, você tem que identificar aquele problema e estabelecer a diferença entre o problema, a situação atual e a situação ideal. Isso tem que ser feito para você identificar qual o público-alvo, que demanda é necessária e quanto e como eu tenho que investir meus recursos para atender aquele público. Então, acho que essa seria a primeira providência do público de pessoas com deficiência, quantos têm deficiência visual, quantos têm deficiência física, que tipo de deficiência cada um tem, e assim eu consegui estabelecer uma linha, inclusive, de prioridades para que o poder público possa trabalhar e atender os direitos dessas crianças e adolescentes. No caso de crianças e adolescentes que eventualmente tenham a necessidade de intervenção mais incisiva do Ministério Público, qual seria o procedimento para que essas pessoas tenham acesso, o contato com a instituição? Aqui em Taubaté, tanto o Ministério Público quanto a Defensoria Pública prestam um serviço de atendimento ao cidadão, seja de atendimento ao público presencial ou pelos canais digitais que estão disponíveis na internet. E, dependendo do tipo de demanda, é necessário o agendamento presencial ou não, né? Às vezes a situação se resolve sem a necessidade da presença da pessoa e, se houver necessidade de uma intervenção, de levar o caso a uma intervenção judicial, aí há necessidade de coleta de documentação que dê amparo àquela pretensão que se está pedindo. Então, por exemplo, um relatório médico mais detalhado, esclarecedor da situação e que aponte a necessidade. Você falou dos canais do Ministério Público? Isso vem para a gente direto, vem na nossa mesa direto, pelo sistema, entendeu? Então, você não precisa ir no MP. A gente tem uma obrigação funcional de tocar aquilo, né? Então, a pessoa entrando, lógico, às vezes tem casos que a pessoa não sabe se explicar, você pede uma complementação, ou às vezes não é sua, né? Você acaba mandando para outro promotor, mas de alguma forma ele entra no Ministério Público com alguma coisa e vai ter que ter uma resposta. Não dá para ficar no vazio, entendeu? Então, isso facilitou muito a vida do cidadão. Você não precisa ir mais na promotoria, você não precisa ir mais perder seu dia no fórum, gastar com passagem, chegar lá, o promotor não está lá, não tem nada. Não que todo mundo tenha acesso à internet, né? É óbvio que a gente sabe que tem muita gente que não tem. Mas eu até converso muito com os CRAS a respeito disso, né? Eu falo, o CRAS tem que ser essa ponte
A pessoa está lá no bairro, está lá no São Gonçalo, não tem condição, vai no CRAS lá, fala, eu queria acesso aqui, onde é que deve ter? Se não tiver, eu falei, se não tiver, vocês têm que arrumar um negócio desse. Né? Aqui está seu computador, termina, vou marcar uma horinha, hoje não tem, mas amanhã 3 horas você vem aqui. Está do lado da casa dele, ele foi de bicicleta, perdeu meia hora, amanhã ele perde meia hora e atende, e pode contar com o apoio até do assistente social ali, eventualmente, para redigir de uma maneira que seja, né, clara para quem for receber. Né? E isso que o Ministério Público criou, realmente é um ganho sensacional. Confesso a vocês que vem muita coisa também, às vezes, principalmente o anônimo, né? Você vê que é uma... Tudo bem, você tem que deixar o anônimo, tem temas mais sensíveis, tal, mas você vê que, às vezes, as pessoas se aproveitam do anonimato para fazer denúncias falsas. Então, a gente perde, às vezes, tempo, esforço e energia para apurar uma coisa que não tem a mínima sentido. Então, isso eu vejo sempre, né? O Disque 100 também é assim, né? Ah, na rua tal, número tal, as crianças são maltratadas, tal. Aí você vai lá, o Conselho Tutelar vai lá, não tem nada disso, crianças bem cuidadas, aí... Geralmente se pergunta, quem poderia ter feito isso? Aí o sistema, ele enfrenta esses desafios, porque ele é feito por uma cultura de responsabilidade, de cidadania, não por uma cultura de aventura denuncista, né? Mas faz parte, a gente vai ter que conviver com isso. Foi um ganho para a população e a gente perde de um lado, mas ganha muito de outro. Então eu falo, não há... Vem aqui, a gente dá uma olhada, tem endereço, tem como localizar, porque às vezes vem denúncia até sem endereço, aí fica difícil, né? No bairro Três Marias tem criança sendo espancada, aí não tem como ir lá na escola tal, a diretora maltrata os alunos, como é que eu vou, né, ir lá na escola e falar, quem que é maltratado aqui? Aí a gente arquiva, porque não tem o mínimo de plausibilidade, né? Mas, no geral, o mecanismo tem se mostrado bastante útil, viu? Chega bastante coisa relevante, bastante coisa importante. Você já ganha o número de registro ali do procedimento, então quando a pessoa pode ir em qualquer lugar do Ministério para falar, né? Ou não teve andamento, pode falar na corregedoria, na ouvidoria. Doutor, em quais situações há a intervenção do Ministério Público e da Defensoria Pública? Muitas pessoas procuram um órgão e, eventualmente, esse órgão encaminha essa demanda específica para outro órgão que não seja o Ministério Público e vice-versa. Quais são as competências institucionais entre a Defensoria Pública e o Ministério Público para fazer o atendimento dessas demandas? Perfeito. Aqui em Taubaté, onde há uma Defensoria bem estruturada e um Ministério Público bem estruturado, basicamente há uma repartição da seguinte forma: direitos individuais, ou seja, demandas individuais, pretensões individuais, são levadas à Defensoria Pública. A Defensoria, lógico, se houver uma hipossuficiência financeira, se for pessoa carente e se inserir dentro dos critérios da Defensoria, é a Defensoria quem tutela essa pretensão da pessoa. Demandas de âmbito mais coletivo, mais difuso, que englobam uma coletividade ou um número maior de pessoas, são levadas ao Ministério Público. Basicamente, essa é a repartição. Então, se a pessoa tem uma demanda individual, um remédio que ela não consegue, ou eventualmente um tratamento que ela demanda e não está tendo sucesso na obtenção, a hipótese, até pelo know-how que a Defensoria já tem, é de ir à Defensoria Pública, onde há inclusive uma equipe interdisciplinar que pode atender. Mas o Ministério Público também está disponível para esse tipo de atendimento. De que forma o Ministério Público poderia auxiliar os conselhos municipais aqui em Taubaté a fomentar a criação de políticas públicas voltadas a pessoas com deficiência e atendimento do fluxo de demandas? O Conselho Municipal, ele é um órgão consultivo e deliberativo, né? E eu acho que a participação do Ministério Público ela é relevante, mas eu entendo que o Conselho tem que ter seu próprio olhar, suas próprias pernas. A participação do Ministério Público, às vezes de maneira mais incisiva em conselhos, acaba pautando o Conselho pela pauta do Ministério Público, que nem sempre é a pauta do Conselho, nem sempre é a pauta da sociedade, pode haver uma diferença. Eu acho que o Ministério Público deve sim participar dos conselhos, eu pessoalmente já participei de várias reuniões, mas isso não pode ser habitual. A presença do Ministério Público não pode induzir o Conselho a uma pauta que não seja dele. Vai haver sempre uma ligação entre Ministério Público e Conselho, especialmente em demandas comuns. O Conselho, por ter essa representatividade popular, eu acho que para garantir, inclusive, a sua autonomia, para que ele se fortaleça, ele tem que ter sua própria pauta. Claro, tem dificuldades em se formar, em se reunir, em obter apoio do poder público. Acho que o Ministério Público pode apoiar nesse sentido. E, óbvio, é a ponte, eventualmente, daquela política pública definida pelo Conselho, o Ministério Público é a ponte para, eventualmente, a implantação dessa política pública. Para a pessoa, é melhor até que a Defensoria entre. Por quê? Porque o Ministério Público acaba atuando no processo também. E, às vezes, reforça aquilo que o defensor está pedindo.
né? Se eu entrar sozinho, sou eu só contra o Estado, vamos dizer assim, Ministério Público. Quando é a Defensoria, o Ministério Público entra, todo mundo contra o Estado, entendeu? Contra o município, né? Enfim. Então, tem surtido mais efeito. E a Defensoria, ela tem algo que o Ministério Público não tem, que é a mão aqui, psicólogo, assistente social, eles têm o CAN, né? Que é o Centro de Atendimento Multidisciplinar deles, que consegue fazer vamos dizer, uma obtenção de dados melhor. Pode fazer uma visita lá na casa da pessoa, às vezes tira uma foto que é bastante significativa, né? Porque uma coisa é você escrever, outra coisa é botar uma imagem, né? Você vê ali e fala, pô, isso aqui não precisa falar mais nada já, né? Você não precisa ler o diagnóstico. Você olha a foto da pessoa e fala, pô, pode ser qualquer diagnóstico, está precisando do que está falando, né? Então, às vezes, a Defensoria ajuda muito nessa participação extra-autos, vamos dizer, nessa montagem do processo. Porque levar o processo, às vezes, não é tão simples, né? Montar um processo não é tão simples. Você precisa de um relatório que a parte, às vezes, não consegue pegar do médico, e o médico também não dá, né? Não, isso aí eu não vou escrever, não tenho certeza. Então, você tem essas dificuldades. A Defensoria tem um know-how para conseguir essas coisas, né? Considerações finais para que Taubaté seja uma cidade cidadã em relação a pessoas com deficiência. Então, eu acho que, primeiro, a sociedade precisa estar mais acostumada a participar do processo de elaboração das políticas públicas. Os conselhos são fundamentais nesse papel, mas não só, né? Tem que se inteirar daquilo que está sendo feito, dos projetos que existem, procurar aquele vereador que foi eleito no qual você votou, aquele deputado no qual você votou, porque o seu voto, o voto não é para aquela pessoa representa a sociedade naquele momento, né? Para elaboração de uma política pública. Então, a sociedade tem que ser mais participativa para poder cobrar mais. Porque se você não cobra, você revela desinteresse. Se você não tem desinteresse, outros interesses aparecem. Então, o interesse do seu grupo social, do seu grupo de bairro, ele é que tem que prevalecer se você achar que aquilo é conveniente. Então, tem que lutar por ele. Então, acho que Taubaté avança enquanto que se a sociedade avançar nesse ponto, participação popular. Acho que isso é fundamental, né? E ficar atento aos seus direitos e deveres, né? Acho que aquilo que você tem direito, mas também as suas obrigações enquanto cidadão. Acho que esse é o mecanismo certo da gente avançar.